Depois que perdi meu emprego, meu marido rico disse de repente: de agora em diante, dividimos tudo meio a meio. Só vou cuidar de mim. Eu não chorei. Não gritei. Apenas olhei para ele com olhos calmos e disse: tudo bem. Ele não esperava o que aconteceria depois disso. Assine aqui, disse Cole, deslizando um documento sobre a nossa mesa de jantar de mármore com a mesma precisão casual que usava para acordos multimilionários com fundos de hedge. Mandei meu advogado redigir esta manhã. Fiquei olhando para o papel intitulado Acordo de Reestruturação Financeira Doméstica enquanto meu café esfriava em minhas mãos. 3 dias. Eu estava desempregada há exatos 3 dias, e meu marido, com quem estou casada há 8 anos, já havia consultado um advogado sobre a divisão da nossa vida em colunas detalhadas. De agora em diante, dividimos tudo 50 a 50, continuou ele, destampando sua caneta Montblanc, a mesma que eu lhe dera no nosso 5º aniversário. Só vou cuidar de mim. Antes de nos aprofundarmos, se você acredita que o casamento deve ser uma parceria, não uma transação comercial, considere assinar. É gratuito e ajuda mais mulheres a encontrar essas histórias importantes. Agora, vamos ver o que o acordo 50 a 50 de Cole realmente significou. A luz da manhã que entrava pelas janelas da nossa cobertura refletia nos detalhes dourados do cercado. A mesma luz que costumava tornar nossas manhãs de sábado sagradas. Por 8 anos, esse foi o nosso ritual. Eu cozinhando ovos Benedict do zero enquanto Cole lia o Financial Times. Ocasionalmente compartilhando notícias de fusões do seu mundo de fundos de hedge. O molho holandês que eu havia aperfeiçoado. A temperatura exata do seu café. O jeito como eu arrumava flores frescas na mesa. Tudo isso parecia amor. Agora parecia trabalho não remunerado que ele estava listando. Você pediu ao seu advogado para redigir isso, repeti lentamente, folheando páginas de subseções e cláusulas sem discutir o assunto comigo primeiro. Eu queria ter uma estrutura pronta, disse Cole, ajustando seu anel de formatura de Princeton. Um sinal nervoso que percebi no nosso primeiro encontro. Mais eficiente assim. Eficiente. Tudo no mundo de Cole se resumia a eficiência e otimização. Era isso que o tornava brilhante na gestão de fundos de hedge e péssimo em entender porque eu o encarava como se tivesse nascido uma segunda cabeça. O documento era completo. Isso eu admito. Divisão de aluguel, alocação de serviços públicos, despesas com supermercado e até uma fórmula para calcular taxas de uso de espaço compartilhado. Meu marido transformou nosso casamento em uma planilha enquanto eu ainda processava minha demissão da Artman Capital. A manhã de segunda-feira começou normalmente. Dei um beijo de despedida em Cole, fui até o escritório e peguei meu café com leite de baunilha de sempre no carrinho em frente ao prédio. Ao meio-dia, eu estava sentado no escritório da Margarete enquanto ela explicava que as condições do mercado exigiam uma reestruturação estratégica. Nós dois sabíamos a verdade. O novo CEO queria o sobrinho em um cargo sênior, e eu era vítima de nepotismo disfarçado de responsabilidade fiscal. Preciso de um tempo com isso, disse Margarete, incapaz de me olhar nos olhos enquanto empurrava o pacote de indenização sobre a mesa. Você é brilhante, Jade. Não se trata de desempenho. Mas o desempenho era tudo o que importava para Cole, aparentemente. Quando você decidiu isso? Perguntei, colocando o contrato no chão com cuidado, lutando contra a vontade de amassá-lo. Já faz um tempo que estou pensando nisso, disse ele, finalmente tirando os olhos do celular. Sua perda de emprego só esclareceu as coisas. Meu pai sempre dizia que dependência gera fraqueza. Seu pai, William Patton, o empreendedor de tecnologia que construiu sua fortuna às custas de programadores mal pagos e morreu em sua mesa aos 58 anos, deixando milhões para Cole e a incapacidade de separar o valor humano do patrimônio líquido. Lembrei-me da terça-feira à noite, quando finalmente contei ao Cole sobre a demissão. Ele estava em seu escritório em casa, com 3 monitores brilhando com dados de mercado. Eu fiquei parada na porta como uma estranha em minha própria casa, observando-o acompanhar os preços futuros. Perdi meu emprego, eu disse. Seus dedos pararam no teclado por exatos 2 segundos antes de retomarem o clique. Ontem, quando me deram 2 semanas de indenização, ele se virou, com uma expressão indecifrável. Não se preocupe, vamos dar um jeito.
Mas, enquanto ele dizia isso, eu observei abrir nossa conta conjunta no monitor central, calculando quanto tempo meu último salário duraria. Ele se serviu de um uísque, Macallan 25, uma garrafa que valia mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, e pediu licença para uma rápida ligação de trabalho que durou 2 horas. Eu estava sentada sozinha na sala de estar, olhando para o lago Michigan através das janelas do chão ao teto, me perguntando quando meu desemprego havia se tornado algo com que lidar, em vez de algo para me sustentar. Agora, 3 dias depois, ele me apresentava um contrato que reduzia nosso casamento de 8 anos a itens e subcláusulas. E na quinta-feira, perguntei ao Shalauron quando você disse que éramos sócios. O jantar de quinta-feira tinha sido ideia dele. Uma chance de traçar estratégias, ele disse. Eu estava usando o vestido preto que ele adorava, aquele que me fazia sentir poderosa, mesmo quando meu mundo profissional estava desmoronando. Ele pediu uma garrafa de Krug sem me perguntar o que eu queria. Pela primeira vez em 8 anos, não perguntou minha preferência em relação ao amuse. Enquanto outros casais davam as mãos em mesas à luz de velas, Cole começou a fazer uma apresentação sobre como reestruturar nosso arranjo doméstico para obter a máxima eficiência. Seu discurso empresarial para destruir tudo o que construímos. Somos parceiros, disse-ele agora, tocando o contrato. Parceiros em pé de igualdade. É isso que isso garante. Olhei para o meu marido, olhei para ele de verdade. Seu cabelo impecavelmente penteado, seu terno Tom Ford, mesmo sendo sábado, sua expressão de leve impaciência, como se eu fosse uma cliente difícil se recusando a enxergar a razão. Quando ele havia se tornado essa pessoa? Ou ele sempre foi essa pessoa e eu simplesmente estava apaixonada demais para notar? Sabe, eu me especializei em contabilidade forense na Artman, eu disse baixinho. Algo brilhou em seu rosto. Preocupação, medo, mas ele se recuperou rapidamente. O que isso tem a ver com alguma coisa? Só estou me lembrando das minhas habilidades, eu disse, pegando a caneta dele, meu presente para ele quando ainda trocávamos presentes que significavam algo além do preço. Já que estou prestes a me tornar autossuficiente, assinei o contrato com um floreio que o teria deixado orgulhoso se estivesse prestando atenção em qualquer coisa além da sua vitória. Já de Patton em letra cursiva perfeita, a última vez que assinei aquele nome. Pronto, disse eu, deslizando-o de volta pelo mármore. Mármore que escolhemos juntos na Itália, em nossa lua de mel, eufóricos de amor e possibilidades. Parceiros iguais. Cole sorriu, satisfeito, já voltando ao celular. Ele não percebeu que eu estava tirando fotos de cada página com meu celular. Ele não percebeu que eu estava catalogando mentalmente cada ativo, cada conta, cada transação financeira cuidadosamente escondida que eu fingia não saber. Ele definitivamente não percebeu que eu estava mandando mensagens para minha irmã Emma. Você tinha razão. Está acontecendo. Porque, embora Cole achasse que estava reestruturando nosso casamento, o que ele realmente fez foi declarar guerra. E ele simplesmente me entregou o plano exato de como vencê-la. A mensagem de Emma chegou imediatamente, finalmente mostrando quem realmente é, documente tudo. Minha irmã nunca confiara em Cole. Desde o dia em que o conheceu na nossa festa de noivado, quando ele corrigiu a pronúncia dela de Amoetia na frente de todos. Guardei meu celular e fui para a cama, mas não consegui dormir. Minha mente não parava de repassar a assinatura, o contrato, o olhar frio e calculista de Cole. Às 5 da manhã, desisti de fingir e saí da cama. O lado de Cole já estava vazio, com os lençóis mal mexidos. Através da porta fechada do seu escritório em casa, eu podia ouvir sua voz, suave e confiante, falando com Singapura sobre margens de lucro e volatilidade do mercado. Sábado de manhã, e ele já estava com 3 horas de trabalho. Fui até a cozinha, precisando de cafeína para processar o que minha vida havia se tornado. O laptop de Cole estava aberto sobre o balcão. Ele devia estar trabalhando lá antes do telefonema. A tela ainda estava acesa, e eu não estava orgulhoso do que fiz em seguida, mas também não estava envergonhado. A planilha era intitulada Reorganização Doméstica pós-JL. Meu desemprego havia sido reduzido a iniciais. A demissão de Jadian como se eu fosse um item em seus relatórios trimestrais. As colunas eram meticulosas. A contribuição mensal pré-JL mostrava meu salário, nossas despesas conjuntas e a porcentagem que eu havia coberto. O modelo de sustentabilidade pós-JL calculou exatamente o quanto eu me tornaria um peso financeiro.
Ele até criou projeções para diferentes cenários. Se eu encontrasse trabalho em 3 meses, 6 meses, 1 ano. A última coluna me embrulhou o estômago. Cronograma de resolução ideal. Ele estava calculando quanto tempo levaria até poder justificar sua saída de mim. Tirei fotos de cada planilha, cada cálculo, cada avaliação fria do meu valor. Então, notei outra aba, MDM Consulting. As transferências mensais de $3.000 nos últimos 6 meses. Madison Grace Mitchell, sua assistente executiva de 28 anos. A mulher que lhe enviou mensagens sobre apresentações urgentes às 23 horas. A teleconferência continuou monotonamente do outro lado da porta. Cole riu de alguma coisa, daquela risada ensaiada que ele usava com os clientes. Fechei o laptop dele e fui trabalhar. Quando ele saiu para jogar golfe às 9 horas, sua tradição matinal de sábado com Marcus Fitzgerald e 2 outros amigos de Princeton, eu já tinha transformado nossa sala de jantar em uma central de comando. O Office Max abriu às 8, e eu fui o primeiro cliente, abastecendo-me de folhas de laminação, pastas coloridas e suprimentos suficientes para competir com o escritório de advocacia. Vou para a balada, disse Cole, pegando sua bolsa Titleist. Ele parou na porta, me observando arrumar meus suprimentos. Que organização é essa? Respondi, sem olhar para cima. Ser autossuficiente. Ele riu mesmo e foi embora. No momento em que seu Tesla saiu da garagem, fiquei sério. 8 anos de casamento significaram 8 anos de documentos financeiros, declarações de imposto de renda, extratos de investimentos, faturas de cartão de crédito. Cole achava que era esperto com seus ativos ocultos. Mas contabilidade forense era minha especialidade. Encontrar dinheiro era o que eu fazia. Criei minha própria obra-prima, um documento de 47 páginas intitulado A Estrutura de Utilização de Bens Conjugais. Se Cole quisesse administrar nosso casamento como um negócio, eu lhe daria o tratamento corporativo completo. Seção 1 – Análise histórica do trabalho. Todos os jantares que organizei para os clientes dele. Todos os fins de semana que passei encantando investidores em torneios de golfe tediosos. Todos os bilhetes de agradecimento que escrevi. Cada presente que selecionei para seus parceiros de negócios. Cada hora que passei fazendo-o parecer um ser humano funcional em vez do vazio emocional que ele realmente era. Seção 2 – Contribuições de propriedade intelectual. As estratégias de investimento que eu havia sugerido e que ele apresentará como se fossem suas. As conexões da minha rede Artman que se tornaram seus clientes, os insights de mercado que compartilhei no café da manhã e que misteriosamente apareceram em suas apresentações. A terceira seção – Análise de custo de oportunidade. As promoções que deixei de lado para me adaptar à carreira dele, os eventos de networking que faltei para receber a mãe dele, o desenvolvimento profissional que sacrifiquei para manter sua ilusão de perfeição doméstica. Quando o Tesla do Cole voltou para a garagem, há 1 hora, eu já tinha guardado tudo numa pasta de couro que parecia mais cara do que era. Ouviu entrar, o som dos seus sapatos de golfe no mármore, a geladeira se abrindo. Jade, ele chamou. Por que tem um cadeado na sua prateleira? Não respondi. Deixei que ele pensasse. Ele me encontrou na sala de jantar, ainda com seu traje de golfe. Aquelas calças xadrez ridículas que os amigos de Princeton o convenceram de que estavam ótimas. Seu rosto estava corado de sol e provavelmente de algumas cervejas no buraco 19. O que é tudo isso? Ele gesticulou para minha sala de guerra. Seu exemplar, eu disse, deslizando a pasta de couro sobre a mesa com a mesma precisão que ele usará naquela manhã do nosso acordo. Ele sorriu, aquela expressão condescendente que eu outrora achara encantadora. Jade, vamos lá. Página 12, interrompi. Comece pela seção 3.2. Ainda sorrindo, ele abriu o documento. Observei sua expressão mudar ao ler. Compensação retroativa para contribuições trabalhistas não reconhecidas de 2016 a 2024. Isto é, ele começou. Exaustivo, completei. Continue lendo. Seu sorriso desapareceu completamente diante do total de $347.000 em mão de obra não remunerada, calculado com base em preços de mercado para serviços comparáveis. Assistente executivo, planejador de eventos, coordenador social, consultor de investimentos. Você não pode estar falando sério, disse ele. Página 36.
casos precedentes de compensação retroativa em sociedades comerciais dissolvidas. Seu telefone tocou. Marcus Fitzgerald ligou para agradecer por ter pago as bebidas. A mão de Collie tremia levemente ao atender, e eu ouvi dizer: Mark, preciso que você dê uma olhada em uma coisa. Parecer jurídico. Posso colocá-lo no viva voz? A voz de Marcus preencheu o ambiente, ainda jovial dos drinks matinais. Claro, amigo. E aí? A Jade criou algum tipo de documento sobre a nossa situação familiar. Mande para cá, disse Marcus, com a voz mudando para um tom profissional. Observei Collie fotografar páginas, seu maxilar se contraindo a cada imagem. Esperamos em silêncio que Marcus as revisasse, o único som era o tic-tac do relógio de pêndulo que a mãe de Collie nos dera de presente de casamento. Finalmente, Marcus falou e parou de rir. Collie, isso é real? Ela assinou meu acordo esta manhã, então ela criou isso. Não, quero dizer, esses números são reais? Ela realmente cuidou de tudo isso? O silêncio de Collie foi resposta suficiente. Marcus assobiou baixinho. Legalmente, ela te pegou pelas bolas, amigo. Você queria um acordo comercial, ela te deu um. E, sinceramente, pelo que estou vendo aqui, ela está subestimando as contribuições dela. Você deveria ser meu amigo, retrucou Collie. Eu sou seu amigo, e é por isso que estou lhe dizendo a verdade. Ou você rasga os dois acordos e volta a se casar, ou se prepara para assinar um cheque bem alto. Collie desligou sem se despedir. Ficamos ali, frente a frente, na mesa onde outrora havíamos compartilhado jantares românticos, onde planejamos nosso futuro, onde naquela manhã ele havia destruído nosso casamento com um golpe de caneta. Isso é chantagem, disse-ele finalmente. Isso é matemática, respondi, ecoando suas palavras daquela manhã. Sua ideia acaba de ser implementada corretamente. Collie ficou parado ali por mais um momento, a mão agarrando a pasta com tanta força que o couro rangia. Então ele se virou e saiu, deixando meu documento sobre a mesa como prova em uma cena de crime. Ouvi a porta do escritório dele bater e a fechadura clicar. Naquela noite, mal dormi. Não por culpa. Eu já tinha superado isso, mas porque eu estava planejando. Collie achava que era o estrategista, o jogador de xadrez, aquele que via 3 movimentos à frente. Ele não percebeu que eu observava jogar há 8 anos, aprendendo cada jogada, cada dica, cada fraqueza. Às 3 da manhã, fui até a sala de estar com meu laptop. Nosso sistema de casa inteligente era o orgulho e a alegria do Collie. Um investimento de $50.000 em tudo automatizado. O futuro da vida, ele chamava, passando semanas programando rotinas e zonas. Agora seria o campo de batalha. O aplicativo Master Control ainda estava conectado ao meu celular. Collie nunca pensou em revogar meu acesso administrativo. Por que faria isso? Eu nunca tinha demonstrado interesse em seus brinquedos técnicos antes. Levei 3 horas e vários tutoriais no YouTube, mas ao amanhecer eu já tinha reprogramado tudo. Jade Zone e Collie Zone nasceram. Minhas zonas funcionavam com novas senhas, fechaduras biométricas que só reconheciam meu rosto e minhas impressões digitais. As zonas dele mantinham o acesso original, mas com algumas restrições criativas que eu havia criado. A beleza estava nas áreas sobrepostas. Os espaços que supostamente compartilhávamos igualmente. Esses exigiriam a autorização de ambos para funcionar. Eu estava de volta à cama, fingindo dormir, quando o despertador do Collie tocou às 6 horas. Ouvi-o ir até o banheiro, bocejando, depois silêncio, e então um xingamento murmurado. O chuveiro não ligava. O problema não é dele? Jade, ele chamou. Tem alguma coisa errada com o chuveiro. Espreguicei-me preguiçosamente. O meu funciona bem. Tente redefinir seu código de acesso. Mais xingamentos. O som dele cutucando o painel de controle. Finalmente, o chuveiro ligou, mas só com água fria. Eu havia restringido o acesso do aquecedor de água dele ao modo econômico entre 6 horas e 7 horas. Afinal, eficiência energética. Quando ele chegou à cozinha, ainda tremendo, eu já estava lá com meu café, lendo notícias no meu tablet. A cafeteira não liga, disse ele, encarando a máquina como se ela o tivesse traído. Agora é minha área, expliquei.
Quer comprar uma xícara? Estou oferecendo um preço especial. Só $8 por um café premium. O rosto dele ficou vermelho. Isso é ridículo. Esse é o acordo 50-50 que você queria. Divisão igualitária dos bens. Tomei um longo gole de café, satisfeito. Sua cafeteira está no seu escritório. Ele correu para o escritório e ouvi a máquina barata de café Mr. Coffee que eu tinha comprado para ele borbulhando e ganhando vida. $20 na Target. Parecia apropriado. O sábado chegou com a visita da Emma. Minha irmã veio de Milwaukee dirigindo seu Honda de 10 anos, estacionando-o ao lado do Tesla do Colin em nossa garagem. O contraste era perfeito. Tudo da nossa situação resumido em 2 veículos. Nossa, Emma parou no meio da frase ao entrar na nossa cobertura. A sala de estar era banhada por 2 esquemas de iluminação distintos. Meu lado brilhava com tons âmbar quentes vindos das lâmpadas inteligentes. O lado de Colin estava iluminado por um azul corporativo frio. Uma linha clara dividia o espaço onde nossas zonas se encontravam. Jade, o que você fez? Implementei a visão do Colin, eu disse, abraçando-a, vamos, deixa eu te mostrar o meu lado. Emma me seguiu pelo apartamento, com sua sensibilidade salarial de professora visivelmente ofendida a cada detalhe. Quando chegamos à cozinha, ela viu as fechaduras digitais nas seções da geladeira. Você está brincando, disse ela. Ele comeu minha refeição pronta às 2 horas da manhã de quarta-feira. $60 em ingredientes orgânicos foram perdidos. Mostrei a ela as imagens de segurança do meu celular. Colin, de cueca boxer, iluminado pela luz da geladeira, comendo meus recipientes cuidadosamente divididos. Isso não é saudável, sussurrou Emma. Mas então mostrei a ela meus extratos bancários. A conta conjunta que Colin havia esvaziado para proteger o patrimônio. Minha indenização que misteriosamente precisou cobrir despesas domésticas inesperadas. O cartão de crédito que ele cancelou sem aviso prévio. Ah, querida, disse ela, começando a entender. Ele está tentando te forçar a sair. Ele está tentando me quebrar, corrigi. Mas ele esqueceu que eu aprendi com os melhores. Na manhã de domingo, decidi documentar a jornada de autossuficiência do Colin. Ele havia anunciado que ia fazer compras no supermercado. Uma novidade em nosso casamento de 8 anos. Esperei 10 minutos e fui. O Whole Foods estava lotado num domingo. Cobertura perfeita. Mantive distância. O celular gravava discretamente enquanto Colin vagava pela seção de produtos como um turista perdido em um país estrangeiro. Ele ficou parado em frente à vitrine de cerejas por 5 minutos inteiros, segurando uma caixinha marcada com $27. Como é? Perguntou ele a um funcionário adolescente que estocava maçãs. Este é o preço normal das cerejas? O garoto olhou para a caixa e depois para Colin, com seus tênis de $1.000. É orgânico, senhor, e importado. Mas $27. Você poderia experimentar cerejas comuns, sugeriu o funcionário. São $8. Colin colocou a caixa a cara no carrinho mesmo assim. Imagem acima da economia. Mesmo agora, o balcão de carnes estava pior. Ele pediu 3,6 kg de carne vagil, sem entender que o preço era por quilo, não pelo total. O açougueiro franziu a testa, mas mesmo assim embrulhou a carne. Colin adicionou sal trufado, $45, balsâmico envelhecido, $62, e algo chamado grãos tradicionais, $30, que garanto que ele não conseguiu definir. O total dele foi de $438,67 por pessoa, durante uma semana. Eu já estava em casa quando ele voltou, com dificuldades para carregar as malas. Precisa de ajuda? Ofereci, gentilmente. Eu cuido disso, resmungou ele, arrastando as compras de primeira qualidade para o seu lado da cozinha. Tudo foi para as áreas designadas, incluindo a seção do congelador que eu havia marcado com fita adesiva digital. A manhã de segunda-feira estava linda. Colin teve uma reunião matinal às 8 horas com investidores japoneses, crucial para a expansão de seus fundos. Ele acordou às 6 horas, tomou banho, ainda com frio, e foi preparar o café da manhã. Observei com a câmera do meu laptop enquanto ele abria a seção da geladeira. O vagil estava lá cru e caro.
Os grãos tradicionais permaneciam fechados. O sal trufado parecia decorativo em sua prateleira. Ele tentou todas as combinações de senha na minha seção trancada, onde meus sanduíches de café da manhã preparados me aguardavam. Aniversário de Jade 1234, 2016. Até eu te amo, o que me fez rir amargamente. Finalmente, às 7h47, ele fez um pedido para entrega. $85 por ovos, torradas e café. Entrega às 8h23. Seus investidores já estavam esperando há 23 minutos. Naquela noite, encontrei-o comendo cereal no jantar. O vagio tinha estragado. Ele não sabia que precisava ser usado em até 2 dias após a compra. R$ 400 em compras, eu disse. E você está comendo flocos de milho? Ele olhou para mim e, por um instante, vi algo se romper em sua fachada. Não o suficiente para fazer diferença, mas o suficiente para saber que a guerra estava funcionando. Ele pousou a colher. Os flocos de milho ficaram encharcados no leite. Por um segundo, nenhum de nós disse nada. Então ele se afastou da mesa e foi para o escritório sem dizer uma palavra, deixando a tigela ali mesmo no balcão. Tecnicamente, era o lado dele do balcão, mas, ainda assim, velhos hábitos custam a morrer. Mesmo assim, limpei a bagunça dele, porque ver louça suja me incomodava mais do que me fazia pensar. Foi quando notei o extrato do cartão de crédito dele no balcão, parcialmente escondido sob o seu Wall Street Journal abandonado. Ele estava revisando as despesas, provavelmente tentando descobrir para onde estava indo todo o seu dinheiro, agora que estava comprando mel e sal trufado por $40, que ele não conseguia pronunciar. Um item me chamou a atenção. Consultoria da MGM por $3.000. A mesma cobrança aparecia todos os meses, nos últimos 6 meses. $3.000 mensais para uma empresa de consultoria da qual eu nunca tinha ouvido falar, enquanto ele me dizia que precisávamos apertar os cintos devido à volatilidade do mercado. Fotografei o extrato e abri meu laptop. O endereço da MGM Consulting não era um complexo empresarial ou prédio corporativo. Era o Meridian, um prédio de apartamentos de luxo no centro da cidade, onde os estúdios custavam a partir de $4.000 por mês. Meus instintos de contabilidade forense entraram em ação. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de verdade. Consultei registros corporativos, registros comerciais, declarações de impostos. A MGM Consulting LLC havia sido registrada há 7 meses. A sócia-gerente, Madison Grace Mitchell. Madison, sua assistente executiva, de 28 anos, MBA em Harvard, pernas longas e o hábito de enviar mensagens de texto para Cole sobre assuntos urgentes em horários inapropriados. Investiguei mais a fundo. A LLC tinha um site. Se você pudesse chamar 3 posts de blog sobre como manifestar sua melhor vida por meio do pensamento estratégico de site. A última publicação tinha 4 meses, de alguma empresa de consultoria. Foi aí que tudo fez sentido. As madrugadas no escritório, as reuniões de emergência nos fins de semana, a forma como ele de repente passou a ser tão protetor com o celular, mantendo-o virado para baixo durante o jantar, levando-o para o banheiro durante o banho. Eu estava criando uma nova planilha, sobre atividades financeiras suspeitas, quando o universo decidiu me presentear com um presente. Era terça-feira à noite, 23h47, de acordo com o relógio do meu laptop. Cole estava no chuveiro, com o celular carregando no criado mudo. A água corria a todo vapor. Ele tinha descoberto como burlar minhas restrições de água quente tomando banho à noite. O celular dele acendeu. Uma notificação de texto. Eu não deveria ter olhado, mas, pensando bem, ele não deveria estar financiando o apartamento da assistente enquanto me fazia registrar cada centavo gasto em compras. Mal posso esperar para te ver amanhã, querida. De Madison Mitchell. A água ainda estava correndo. Peguei meu celular e fotografei a tela dele, certificando-me de que a marcação de tempo estivesse visível. Então, abri minha pasta de evidências. Sim, eu tinha uma pasta de provas agora e a arquivei sob o documento A, apropriação indébita de bens emocionais. O chuveiro parou. Voltei rapidamente para o meu lado da cama, fingindo ler no meu Kindle. Cole apareceu com seu hobby turco de algodão, o mesmo que eu havia comprado para ele no Natal do ano passado, quando ainda acreditava que tínhamos um casamento que valia a pena salvar.
Quem mandou mensagem? Perguntei casualmente. Ele olhou para o celular e vi seu rosto mudar. Apenas um lampejo de pânico antes de a máscara ser colocada novamente. Trabalho. Mercados de Singapura. Mercados de Singapura à meia-noite. Enviando emojis de coração. Dia agitado amanhã? Perguntei, virando uma página que não tinha lido. O de sempre. Algumas reuniões. Ele subiu na cama, tomando cuidado para ficar do seu lado da linha invisível que havíamos traçado no meio. Por quê? Só por curiosidade. Em poucos minutos, ele adormeceu, roncando baixinho. Fiquei ali deitado no escuro, planejando meus próximos passos. Madison queria vê-lo amanhã. Tudo bem, talvez eu também devesse dar uma olhada. Na quarta-feira de manhã, Cole saiu cedo, resmungando algo sobre café da manhã com clientes. Esperei até que seu Tesla desaparecesse no trânsito e pedi um favor a Janete, minha ex-colega na Artman, que agora trabalhava no mesmo prédio da empresa de Cole. Preciso pegar emprestado seu passe de visitante, eu disse. Jade, o que você está planejando? Pesquisar. Ela suspirou. Café no segundo andar, 20 minutos. O saguão do prédio era todo de mármore e vidro, tentando tanto gritar sucesso que parecia desesperado. Janete me encontrou no café, passando seu cartão de visitante pela mesa. O escritório do Cole fica no 15º andar, disse ela. Mas você não conseguiu isso comigo. Pegar o quê? Sorri, guardando o passe no bolso. Eu não fui para o 15º andar. Fui até o estacionamento e esperei. O Tesla do Cole tinha uma vaga reservada, a P47, bem ao lado da P48, que pertencia a um BMW branco conhecido, com placas personalizadas AM28 Madison 28 discretas. Às 12h15, eles saíram juntos do elevador. A mão de Cole em suas costas a guiava em direção ao carro, o tipo de intimidade casual que vem do treino. Eles estavam rindo de alguma coisa, a cabeça dela inclinada para trás, o rosto dele mais animado do que eu via há meses. Tirei fotos e depois o segui. Eles foram ao Brever, um restaurante tão exclusivo que nem tinha placa. O tipo de lugar que Cole costumava levar clientes que ele queria impressionar. Agora, aparentemente, era para lá que ele levava sua assistente para reuniões. Eu estava sentado no meu carro revisando as fotos quando alguém bateu na minha janela. Quase morri de susto. Victoria Patton estava lá, com seu tailleur sem tejós e pérolas, parecendo uma mistura de dinheiro antigo e bom senso. A mãe do Cole, minha sogra, a mulher que nunca me aprovou, mas que fora educada demais para dizer isso diretamente. Abaixei o vidro da janela. Seguindo meu filho, ela perguntou, mas não havia acusação em sua voz. Apenas curiosidade. Victoria, eu posso explicar. Não precisa. Ela abriu a porta do passageiro e entrou, trazendo consigo uma nuvem de Chanel número 5. Eu mesma estava em Brever. Almoço da Fundação Biblioteca. Imagine minha surpresa ao ver Cole com sua assistente. Ficamos em silêncio por um momento. Eu sei sobre Madison, querida, disse Victoria finalmente. Sei há meses. Meu estômago embrulhou. Por que você não me contou? Ela se virou para me olhar diretamente. Porque o pai do Cole já teve a sua própria Madison. O nome dela era Jennifer. 26 anos, coordenadora de marketing. Achei que ela estava apaixonada. O sorriso de Victoria era cortante como o inverno. Eu lidei com isso de forma diferente de você. O que você fez? Fiquei quieta, banquei a esposa perfeita, deixei que ele se divertisse. Ela ajustou seu colar de pérolas. Aí Jennifer engravidou. William pagou para ela desaparecer, mas o estrago já estava feito. O conselho descobriu. A reputação dele nunca se recuperou. Sinto muito, Victoria. Não se preocupe. No final, fiquei com tudo. As casas, os investimentos, as ações da empresa. Ela me estudou com novo interesse. Mas do seu jeito, toda essa documentação, os contratos, a guerra digital que a Emma me contou. A Emma falou com você. Ela ligou ontem, preocupada com você, mas eu disse para ela não ficar. Victoria sorriu,
E pela primeira vez desde que a conheço, o sorriso chegou aos seus olhos. Seu jeito pode ser mais eficaz. Certamente mais interessante. Ela abriu a bolsa e tirou um pendrive. O que é isso? Imagens de segurança do prédio Patton. 6 meses. Incrível a frequência com que Madison teve que trabalhar até tarde. A frequência com que Cole teve que supervisionar. Ela o colocou na minha mão. Pode chamar de presente de casamento. 8 anos de atraso. Olhei para o pendrive na minha mão. Aquele pedacinho de plástico que parecia mais pesado do que a minha aliança de casamento jamais teve. Vitória continuava me observando, com uma expressão indecifrável por trás daqueles cosméticos perfeitamente aplicados que provavelmente custam mais do que a prestação do carro da maioria das pessoas. Por que você está me ajudando? Perguntei. Porque, disse ela, olhando para o relógio Cartier, Cole está cometendo os mesmos erros que o pai, mas com menos estilo e ainda menos discrição. Pelo menos William teve o bom senso de ser sutil. Ela abriu a porta e fez uma pausa. Vou tomar chá amanhã. Preparem Earl Grey. Ela me deixou ali, segurando provas que eu nem tinha pedido a uma mulher que passou 8 anos me fazendo sentir como uma intrusa na vida do filho dela. Na quinta-feira à tarde, Vitória chegou pontualmente às 2 horas, usando um terno diferente da Saint-Jos, mas com a mesma expressão de leve decepção que ela havia aperfeiçoado ao longo de décadas de conselhos de caridade e política de clubes de campo. Cole estava no escritório ou onde quer que ele passasse as tardes agora. Earl Grey, pedi, já sabendo a resposta, por favor. Fui até a cozinha e voltei com minha lista de preços plastificada, a mesma que eu havia criado depois da declaração de 50-50 do Cole. São $12. Incluindo preparação, serviço e limpeza. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Vitória se ergueram levemente. Ela abriu sua carteira Hermes, não a do dia a dia, mas a para ocasiões especiais que provavelmente custava mais que meu carro, e contou exatamente $12 em notas de $1. Seus dedos bem cuidados tremiam levemente, não de raiva, como eu esperava, mas com o que parecia ser uma risada reprimida. $12, disse ela, colocando as notas na mesa de centro para o chá. A política do Cole. Estou apenas seguindo as regras que ele estabeleceu. De fato, ela manteve contato visual com uma intensidade capaz de congelar champanhe. Faça o chá, querida. Precisamos conversar. Quando voltei com a xícara de chá Earl Grey, devidamente preparada. Durante toda a cerimônia em que me treinou, Vitória espalhou documentos sobre a minha mesa de centro. Documentos antigos amarelados nas bordas, alguns escritos à mão com caneta tinteiro. 1987, disse ela, levantando a fatura do cartão de crédito. William começou a reestruturação do nosso casamento. Disse que eu tinha me tornado muito dependente, muito acomodada. Parece familiar? Sentei-me, com cuidado para não mexer nos papéis. O extrato mostrava as despesas de hotéis, restaurantes e joalherias. Nenhuma delas para a Vitória. Jennifer, continuou Vitória, tinha 26 anos, era coordenadora de marketing na empresa dele. Loira, ambiciosa, achava que era especial. Ela tomou um gole de seu chá de $12. Eles sempre se acham especiais. Como você descobriu? Primeiro extratos de cartão de crédito, depois detetive particular. Isso foi antes dos celulares, querida. Seguir pessoas exigia muita habilidade. Ela puxou uma pasta de papel pardo cheia de fotografias e relatórios. Custou $5.000, mas valeu cada centavo. As fotos estavam granuladas, mas suficientemente nítidas. William Patton parecia exatamente uma versão mais velha de Cole com uma jovem que poderia ser a irmã mais velha de Madison. O que você fez? Perguntei. Nada no começo. Deixei que ele pensasse que era inteligente. Deixei que cometesse erros. E ele cometeu. Tantos erros. Ela deu um sorriso cortante como o luar do inverno. Então comecei a movimentar dinheiro. A movimentar dinheiro. William achava que controlava nossas finanças. Afinal, ele era o empresário. Mas eu administrava o patrimônio do meu pai desde os 21 anos. Eu sabia mais sobre contas offshore e proteção de ativos do que William jamais se preocupou em aprender. Ela pegou o outro documento.
Quando ele pediu o divórcio, eu já tinha transferido 70% dos nossos ativos líquidos para fundos que ele nem sabia que existiam. Isso é brilhante. Vingativo, necessário, Vitória deu de ombros. Foi sobrevivência, mas você está fazendo algo diferente, algo mais inteligente. Ela puxou um documento legal grosso, com páginas marcadas com abas coloridas. Este é o modelo de acordo pré-nupcial do William, o mesmo que o Collie usou para o seu, com modificações. Peguei o documento e examinei a linguagem familiar até que ela apontou para uma seção específica, a seção 17b. O William insistiu nisso, fraude financeira afetando o patrimônio conjugal. Ele achou que isso o protegeria caso eu escondesse dinheiro. O riso dela foi amargo. Em vez disso, acabou sendo a ruína dele. Jennifer engravidou. Ele a pagou para desaparecer. Esse pagamento constituiu fraude financeira que afeta o patrimônio conjugal. E Collie manteve essa cláusula, modificou-a, ampliou-a, tornou-a ainda mais abrangente. Vitória virou para a página marcada. Qualquer transação financeira não declarada acima de $5.000 que afete os bens ou a estabilidade conjugal pode resultar na perda imediata das reivindicações. $30.000 para Madison em 6 meses. Tudo documentado. Vitória, está é a sua munição. Use-a com sabedoria. Ela se levantou, reunindo documentos específicos enquanto deixava outros. Guarde isso. Os originais estão no meu cofre, caso precise deles para o tribunal. Por que você está fazendo isso? Ela parou na porta. Porque passei 30 anos fingindo que meu casamento era perfeito enquanto William me humilhava com mulheres mais novas. Você não está fingindo. Você está brigando. E, francamente, ela sorriu novamente. Aquele sorriso cortante de inverno. Já era hora de alguém nesta família reagir de verdade. Depois que ela saiu, fui até a academia do Collie. Seu espaço sagrado, onde ele fingia se exercitar enquanto, na verdade, atendia chamadas em conferência. As palavras de Vitória ecoaram. Verifique em todos os lugares. A bolsa de ginástica dele estava no canto. Aquela bolsa de couro cara que eu tinha dado a ele no aniversário passado. Esvaziei-a metodicamente. Proteína em pó, fones de ouvido, roupas extras e, guardado num bolso interno, um pequeno gravador digital. Minhas mãos tremiam enquanto eu o reproduzia. A voz de Collie era clara e confiante. Ela está instável desde a demissão, chorando sem parar, sem dormir, fazendo acusações bizarras sobre casos extraconjugais. Então, Madison, precisamos ter cuidado. Se ela descobrir sobre os pagamentos, ela não vai. Ela é emotiva demais para pensar com clareza. Depressão clássica. Meu advogado diz que, se conseguirmos documentar a instabilidade mental, o acordo pré-nupcial se torna irrelevante. Quanto tempo falta para você poder dar entrada? Mais algumas semanas. Deixe-a continuar mexendo com suas planilhas e fechaduras. Quanto mais errática ela agir, melhor para nós. Madison riu, tilintando e fingindo. Coitadinha. Ela realmente não tem ideia. Nenhuma, concordou Collie. Quando ela descobrir, terei tudo acertado. Ruptura total, acordo mínimo, e finalmente poderemos parar de nos esconder. A gravação continuou por mais 40 minutos. Planos dentro de planos, mentiras dentro de mentiras. Eles estavam planejando meu colapso enquanto eu lutava pelo meu casamento. Sentei-me em seu banco de exercícios, gravador na mão, sentindo algo mudar dentro de mim. Não se quebrando, endurecendo como carvão sob pressão, tornando-se diamante. Copiei os arquivos para 3 discos diferentes, carreguei-os na nuvem e enviei por e-mail para minha advogada, a mesma que eu havia contratado ontem, Patrícia Nakamura, especializada em divórcios de pessoas com alto patrimônio líquido e com reputação de destruir acordos pré-nupciais. Então, coloquei o gravador de volta exatamente onde o havia encontrado. Deixei Collie pensar que eu ainda estava no escuro, ainda mexendo em planilhas enquanto ele planejava minha demolição. O gravador voltou para a bolsa de ginástica de Collie, aninhado entre sua proteína em pó e meias extras. Minhas mãos estavam firmes agora, minha mente clara. Não se tratava mais de vingança. Tratava-se de sobrevivência.
Naquela noite, liguei para Patrícia Nakamura do meu carro, estacionado em frente a um Starbucks onde o Wi-Fi era gratuito e Cole não podia monitorar minhas ligações. Preciso te ver amanhã, eu disse. Você pode me recomendar um contador forense? Eu trabalho com alguém, respondeu Patrícia, com uma voz profissional, mas acolhedora. Kiko Tanaka. Ela é cara, mas encontra de tudo. Quanto custa? 5.000 de adiantamento cada. 10.000 dólares. Todo o meu pacote de indenização menos o que eu já havia gasto com mantimentos e gasolina. Cole achou que eu estava usando aquilo para a terapia que lhe vinha sugerindo. Você parece estressada, Jade. Talvez devesse conversar com alguém sobre seus problemas de adaptação. Reserve os dois, eu disse. Amanhã, se possível. O escritório de advocacia Winters & Associates ocupava uma suíte de canto em um prédio que exalava dinheiro antigo e segredos ainda mais antigos. A própria Raquel Winters me encontrou no saguão. Cabelos grisalhos de uns 60 e poucos anos, com um corte curtinho e um terno que provavelmente custou mais do que a minha prestação mensal da hipoteca. Patrícia disse que você tem um caso interessante, disse ela, me levando a uma sala de conferências onde Patrícia Nakamura esperava com outra mulher. Kiko Tanaka, presumi. Espalhei tudo sobre a mesa. Os contratos, o pendrive de Vitória, as gravações, os documentos financeiros, minhas próprias planilhas detalhadas registrando 8 anos de trabalho não remunerado. Raquel assobiou baixinho. Ele realmente assinou esse acordo 50-50. A ideia dele foi redigida pelo advogado dele. E essas gravações os encontraram ontem. Ele está planejando alegar que sou mentalmente instável. Kiko já estava imersa nas demonstrações financeiras, com os dedos voando pela calculadora. Esses pagamentos de consultoria da MGM são só o começo. Vejam só, ela apontou para uma série de transferências. Ele vem movimentando dinheiro há 2 anos. Contas nas Ilhas Cayman, contas numeradas na Suíça. Não é ilegal, mas definitivamente viola qualquer interpretação razoável de transparência financeira em um casamento. Você consegue rastrear tudo? Me dê uma semana, disse Kiko. Talvez menos. Patrícia abriu o site da empresa de Cole em seu laptop. Patton Capital, a empresa do pai dele. Cole agora é sócio sênior, eu disse. E Madison Mitchell está listada como consultora estratégica executiva, observou Patrícia. Título interessante para alguém com 3 posts de blog sobre manifestação. Raquel recostou-se na cadeira, com um sorriso predatório se espalhando pelo rosto. O acordo pré-nupcial tem uma cláusula de fraude financeira. Seção 17b. Qualquer transação financeira não divulgada acima de 5.000 que afete os bens conjugais gera perda do contrato. 30 mil reais para Madison até agora, eu disse. Mais o que o Kiko encontrar naquelas contas no exterior. O sorriso de Raquel se alargou. Seu marido acabou de nos dar um presente. Passamos 3 horas elaborando a estratégia. Kiko rastreava a cada centavo. Patrícia documentava o padrão de fraude. Raquel prepararia o processo que destruiria o plano de fuga cuidadosamente elaborado por Cole. Mais uma coisa, disse Raquel quando terminamos. Documente tudo de agora em diante. Cada conversa, cada transação, cada vez que ele respirar errado. E Jade, tome cuidado. Animais encurralados se tornam perigosos. Na manhã de sábado, Cole partiu para Boston. Uma conferência de fim de semana, ele alegou, embora eu tivesse visto o e-mail de confirmação do hotel em seu celular. 2 quartos reservados no Ritz-Carlton. A MGM Consulting precisa de uma consultoria estratégica abrangente. 1 hora depois do desaparecimento do seu Tesla, a campainha tocou. Madison Mitchell estava no meu corredor, com seus 1,78 metros, vestindo jeans de grife e uma confiança inabalável. Preciso pegar uns arquivos de trabalho no escritório do Cole, disse ela, já se adiantando como se fosse a dona do lugar. Ele está em Boston, eu disse, sem me afastar da porta. Eu sei. Ele me deu permissão. Não. Ela piscou, claramente desacostumada a ser recusada. Com licença. Não, você não pode entrar. O Cole quer te entregar os arquivos. Ele pode fazer isso sozinho?
no escritório, durante o horário comercial. Seus lábios perfeitamente maquiados se contraíram. Você não entende. Estes são documentos importantes para a reunião de segunda-feira. Então Collie deveria ter se lembrado deles. Comecei a fechar a porta. Ela colocou a mão contra ela, forçando-a a abrir. Olha, acho que você não entende a situação aqui. Peguei meu celular, que já estava gravando. Me explica. Talvez fosse o meu tom calmo, ou talvez ela estivesse confiante demais. Mas Madison se aproximou, baixando a voz para um sussurro que meu celular ainda captava perfeitamente. Collie me prometeu que este lugar seria meu em breve. Então talvez você devesse começar a fazer as malas agora. Poupe-se do constrangimento depois. Quando? Perguntei, mantendo a voz firme. Algumas semanas, talvez menos. Depende da rapidez com que o advogado dele conseguir provar que você é inapto. Ela sorriu. Só dentes e nada de carinho. O choro, o comportamento paranoico com as fechaduras e os contratos. Está tudo documentado. Instabilidade mental devido à perda do emprego. Caso clássico. Foi isso que Collie te disse? É o que todos podem ver. Ela deu um passo para trás, satisfeita com sua ameaça. Vou dizer ao Collie que você não cooperou de novo. Deixei-a chegar ao elevador antes de gritar, Madison. Ela se virou, com uma sobrancelha erguida. Verifique seu e-mail. Enviei a carta de cessação e desistência que Raquel havia preparado enquanto Madison ainda estava no elevador. Aviso legal para cessar o assédio, interromper a tentativa de entrada não autorizada na minha residência e interromper a interferência no meu casamento. Cópia para o departamento de RH do escritório de Collie. Cópia para a equipe jurídica. Meu telefone vibrou imediatamente. Collie, de Boston, o que você acabou de fazer? Não respondi. Em vez disso, encaminhei as conclusões preliminares de Kiko para Patrícia. Collie estava cobrando da Patton Capital os honorários de consultoria de Madison, enquanto ela não prestava nenhum serviço. As faturas eram falsas, o trabalho inexistente, insuficiente para acusações criminais. Collie era esperto demais para isso, mas o suficiente para desencadear uma investigação interna. No domingo à noite, enquanto Collie ainda estava em Boston, compilei tudo em uma única pasta criptografada. Registros financeiros mostrando 2 anos de transferências ocultas. Gravação dele planejando alegar instabilidade mental. Confissão de Madison sobre a tomada do apartamento. Provas do padrão apresentadas por Vitória. Pai e filho tinham o mesmo manual, com 30 anos de diferença. A investigação revelou um último detalhe que surpreendeu até Kiko. Collie havia feito um seguro de vida de $2 milhões para mim há 6 meses. Eu estava desempregado, supostamente instável e valia mais morto do que divorciado. Raquel ligou naquela noite. Entramos com o processo amanhã. Esteja pronto. Sentei-me na minha sala de estar dividida, com as luzes quentes brilhando contra as frias luzes azuis dele, e pensei na mulher que eu tinha sido 8 anos atrás. A que assinou aquele acordo pré-nupcial, achando que nunca faria diferença porque o nosso amor era real. A que fazia o café dele todas as manhãs porque cuidar dele era como amar. Aquela mulher se fora. Em seu lugar, estava alguém mais durona, mais inteligente e infinitamente mais perigosa. Alguém que aprenderá que, quando seu marido trata o casamento como uma aquisição hostil, é melhor estar preparada para lutar como um invasor corporativo. Meu telefone vibrou às 3 da manhã de segunda-feira. A mensagem da Raquel dizia: arquivado. Jogo iniciado. Não dormi depois disso. Em vez disso, sentei-me à mesa da cozinha observando o nascer do sol pintar o lago Michigan de dourado enquanto revisava minhas anotações para aquela noite. O jantar trimestral dos sócios na Patton Capital. O único evento em que os cônjuges não eram apenas convidados, mas esperados. Collie tinha esquecido de me remover da lista de convidados. Quando Collie entrou cambaleando na cozinha, às 7 horas, eu já estava vestida, não para a guerra, mas para a vitória. O vestido preto valentino que eu havia comprado depois da minha última promoção na Artman. Aquele que Collie disse que me fazia parecer poderosa demais para eventos sociais. O café não está funcionando de novo, ele murmurou, apontando para a máquina. Tente ler o manual, sugeri passando o batom no espelho do corredor.
Ouvi dizer que a autossuficiência constrói caráter. Ele me encarou e então notou o vestido. Aonde você vai? Reunião de trabalho? Menti sem rodeios. Possível oportunidade de consultoria. Ele resmungou, ainda brigando com a cafeteira. Foi então que a campainha tocou. Eu atendo, eu disse. Mas Cole já estava na porta, provavelmente esperando Madison com seus arquivos matinais. Em vez disso, um oficial de justiça estava ali, com um ar entediado e formal. Cole Patton. Sim. Você foi notificado. O homem entregou a Cole um envelope grosso e foi embora sem dizer mais nada. Cole o rasgou ali mesmo na porta, ainda de hobby, com o rosto alternando confusão, descrença e, finalmente, raiva. Você está se divorciando de mim? Ele ergueu os papéis como prova da minha traição. Você queria uma dissolução empresarial? Perguntei, ajeitando meus brincos. Vou te dar uma. Ele folheou as páginas, seu rosto ficando mais pálido a cada sessão. $347 mil. Você é louco. Essa é apenas a compensação retroativa. Espere até ver as penalidades por fraude financeira. Página 47. Se estiver curioso. Suas mãos tremiam ao encontrar a página que detalhava os pagamentos de consultoria da MGM, as contas no exterior, o seguro de vida que ele havia feito para mim. Como você fez isso? Contabilidade forense era minha especialidade. Lembra? Ou você se esqueceu de tudo sobre a minha carreira no momento em que perdi o emprego? O telefone dele começou a tocar, depois a pingar, depois a zumbir com a intensidade de um enxame de abelhas furiosas. A notícia já estava se espalhando. Naquela noite, cheguei ao Grand Ballroom da Palmer House 20 minutos depois do início dos coquetéis. O jantar trimestral da Patton Capital estava a todo vapor. 50 sócios e seus cônjuges fingiam desfrutar da companhia um do outro enquanto calculavam o patrimônio líquido uns dos outros. Encontrei Richard Patton, o sócio-gerente primo de Cole, em pé perto do bar com sua esposa. Richard herdara a posição do pai e o faro para escândalos do avô. Jade, disse ele, visivelmente surpreso. Não imaginamos que você sentiria falta, eu disse, tirando um envelope da minha bolsa. Na verdade, Richard, podemos falar em particular? É sobre o Cole. Sua esposa se desculpou imediatamente. O tipo de mulher que sabia a hora de desaparecer. Richard me levou para um canto, com uma expressão já cansada. Isso é sobre os papéis do divórcio, disse ele. Isso é sobre peculato, corrigi, entregando-lhe o envelope. MGM Consulting, 3.000 mensais por 6 meses. Notas fiscais falsas, nenhum serviço prestado. A consultora em questão é mais conhecida por outros serviços que presta a Cole. Richard abriu o envelope, com o rosto endurecido ao ler a análise forense de Kiko. As faturas falsas, as evidências de que Madison nunca havia prestado nenhum serviço de consultoria. Isso pode destruir a reputação da empresa, disse-lhe calmamente. Só se vier a público, concordei, o que depende inteiramente de como os sócios lidarão com isso. Do outro lado da sala, Cole acabará de chegar de braço dado com Madison. Uma atitude ousada, levar a amante para um jantar de sócios enquanto ainda estavam tecnicamente casados. Várias esposas notaram imediatamente, e seus sussurros se espalharam como fogo. Richard olhou dos papéis para Cole e depois para mim. O que você está pedindo? Nada da empresa. Isso é entre você e seu sócio. Só achei que você deveria saber para onde os fundos da empresa estão indo. Afastei-me, deixando Richard com provas que desencadeariam uma reunião de emergência com os sócios em poucas horas. Mas, primeiro, eu tinha mais uma apresentação para fazer. Cole me encontrou na mesa de sobremesas, com o rosto vermelho de álcool e raiva. Madison recuou, subitamente menos confiante em uma sala cheia de esposas que sabiam exatamente o que ela era. Você está destruindo tudo, sibilou ele. Estou documentando tudo, corrigi alto o suficiente para que os parceiros próximos ouvissem. Há uma diferença. Este é o escritório do meu pai, disse Vitória, cortando o ar como gelo. Ela estava parada na porta, magnífica em Chanel, ladeada por um homem de terno que gritava assessoria jurídica. Era a firma do seu pai antes de você desonrar a memória dele com seu caso desleixado e seu desfalque ainda mais desleixado.
A sala ficou em silêncio. Madison chegou a se colocar atrás de Cole como se ele pudesse protegê-la da presença ártica de Vitória. Mãe, começou Cole. Estou aqui na minha qualidade de administradora do Patton Family Trust, continuou Vitória, sua voz ecoando por todos os cantos do salão, para informá-la de que, com efeito imediato, você será removida do conselho por conduta imprópria de um Patton. Você não pode. Eu posso. Eu vou. Eu já. Ele se virou para Richard. Acredito que você também tenha um anúncio. Richard pigarreou. Os sócios se reunirão amanhã para discutir a posição de Cole na empresa. Até lá, ele está suspenso enquanto aguarda a investigação das irregularidades financeiras. O celular de Cole explodiu com notificações, e-mail após e-mail de colegas, clientes, contatos, todos se distanciando de sua reputação radioativa. Ele estava ali, em seu terno de grife, segurando sua carreira moribunda na mão enquanto sua amante se dirigia para a saída. Seu pai ficaria horrorizado, disse Vitória, e sua voz carregava uma decepção de uma vida inteira. Não no caso. Deus sabe que William tinha muito. Mas como você o executou malfaturas falsas? Sério? Pelo menos as amantes do seu pai sabiam datilografar. Madison fugiu. Saiu correndo do salão de baile com seus saltos de grife, deixando Cole sozinho em uma sala cheia de pessoas que o conheciam desde a infância. Todas agora o enxergavam exatamente como ele era. Peguei minha bolsa e passei por ele, parando apenas o tempo suficiente para sussurrar: verifique seu e-mail. A mensagem do meu advogado era simples. Conferência de acordo marcada para quinta-feira. Traga seu talão de cheques. O e-mail dos sócios gerentes para todos os sócios chegou enquanto eu estava no elevador. Reunião de emergência amanhã, às 8 horas. Presença obrigatória. Quando cheguei ao saguão, a carreira de Cole na empresa do pai havia acabado. 8 anos de casamento destruídos pela própria ganância. Uma vida inteira de reputação destruída pela própria decepção. As portas do elevador se fecharam sobre minha antiga vida, e saí da Palmer House para a noite de Chicago, sentindo algo que não sentia há meses. Livre. Meu celular vibrou com mensagens de pessoas que testemunharam a demolição pública de Cole, mas não as li. O dia seguinte traria suas próprias batalhas. Esta noite, eu só queria respirar. A conferência de conciliação de quinta-feira ocorreu em um escritório de mediação que parecia ter sido projetado para drenar a energia das pessoas. Paredes bege, cadeiras desconfortáveis e iluminação fluorescente que fazia todo mundo parecer doente. Cole sentou-se à minha frente com seu novo advogado, um defensor público sobrecarregado que provavelmente cobrava por hora o mesmo que Cole costumava gastar com o almoço. Meu cliente está disposto a oferecer, começou o advogado. Os termos do meu cliente são inegociáveis, interrompeu Raquel, deslizando nossa demanda pela mesa. A cobertura, metade de todos os bens, incluindo contas no exterior, e $347 mil em indenização retroativa. O advogado de Cole sussurrou em seu ouvido com urgência, provavelmente explicando que um julgamento público exporia o desfalque, o caso, a apólice de seguro de vida, tudo. Isso é extorsão, disse Cole, com a voz rouca. Ele havia perdido peso, e o terno estava folgado no corpo. Isso é matemática, eu disse, usando sua frase favorita pela última vez. Assine ou iremos a julgamento. Ele me encarou do outro lado da mesa e, por um momento, viu o homem com quem me casei. Brilhante, confiante, convencido de que o mundo era dele para conquistar. Então aquele homem desmoronou e pegou a caneta com a mão trêmula. Sua assinatura estava trêmula, nada parecida com os traços fortes que ele usará em nosso contrato de casamento. Quando ele assinou a seção da cobertura, dos bens, da vida que construiu com o dinheiro do pai e meu trabalho invisível, não senti nada. Nenhum triunfo, nenhuma tristeza, apenas um reconhecimento vazio de que 8 anos se resumiram a isso. Assinaturas no papel, exatamente como haviam começado. 3 meses se passaram em um borrão de caixas e papéis. Mantive a cobertura, mas redecorei-a, removendo qualquer traço do minimalismo frio de Cole. Emma ajudou, trazendo aconchego com móveis de segunda mão que tinham personalidade. Plantas que deram vida ao espaço. Obras de arte de artistas locais em vez de peças de investimento. Certa manhã, Emma me mandou uma mensagem com uma captura de tela do Instagram da Madison.
Eu estava tomando café em uma caneca que dizia: "O mundo está bem, ex-mulher." Presente de inauguração da EMA. Quando li a postagem da Madison, namorar em Chicago é impossível. Esse cara me cobrou metade do nosso jantar. Ele calculou o imposto e deu uma gorjeta de centavos, depois me cobrou a gasolina para me buscar. Por que os homens são tão pão duro? Hashtag pesadelo dos namoros, hashtag homens de Chicago, hashtag dividir contas não ero. Ri até doer a barriga e tirei um print para minha pasta de karma. Madison havia encontrado um igual, alguém que tratava relacionamentos como transações. Os comentários eram ainda melhores, cheios de mulheres compartilhando histórias semelhantes, sem perceber a ironia. Essa captura de tela se tornou a inspiração para o meu próximo capítulo. Eu sobrevivia com o dinheiro do acordo, mas sobreviver não era mais suficiente. Eu queria construir algo. Equalmins Everything foi lançado 6 semanas depois. Não era um escritório de advocacia, mas um serviço de consultoria que ajuda mulheres a reconhecer e documentar abusos financeiros no casamento. Meu site foi ao ar numa terça-feira. Até quinta-feira, eu tinha 17 consultas. Meu primeiro cliente de verdade veio de Vitória, de todas as pessoas. A senadora Catherine Walsh, cujo marido controlava a cada centavo enquanto ela comandava suas campanhas, criava seus filhos e sorria para suas sessões de fotos. Ela estava sentada no meu escritório em casa, antiga academia do Cole, chorando em lenços de papel enquanto me mostrava 20 anos de manipulação financeira. Ele diz que é para fins fiscais, explicou. Mas eu não posso nem comprar comida sem a aprovação dele. Deixa eu te mostrar uma coisa, eu disse, abrindo minha própria documentação. Este foi o meu casamento. Foi assim que eu provei. Foi assim que você construiu seu caso. Catherine se tornou minha história de sucesso. Em 4 meses, ela tinha suas próprias contas, seus próprios cartões de crédito e um acordo pós-nupcial que faria o acordo pré-nupcial de Cole parecer um contrato de jardim de infância. A notícia se espalhou pela Victoria's Country Club Network mais rápido do que fofocas em um almoço de Liga Júnior. 6 meses após o divórcio, Victoria me convidou para seu baile beneficente anual, o evento de arrecadação de fundos da Fundação Patton para a Educação Financeira Feminina. Irônico, considerando o histórico dos homens de Patton com fraudes financeiras. Usei vermelho, um vermelho ousado e descarado, e cheguei sozinha. O salão de baile estava cheio de rostos conhecidos, pessoas que tinham visto meu casamento implodir, que tinham cochichado sobre o escândalo, que tinham escolhido lados. Jade, Victoria chamou, e pela primeira vez, sua voz transmitiu um calor genuíno. Venha, quero que você conheça alguém. Ela me apresentou a 3 mulheres, todas passando por situações semelhantes, todas precisando de ajuda. Quando o jantar foi servido, eu tinha 5 novos clientes. Foi quando o vi. Cole estava parado perto do bar, parecendo um fantasma de si mesmo. Mais magro, mais velho, vestindo um terno que já vira dias melhores. Ele agora trabalhava na Morrison & Associates, um pequeno escritório que lidava com casos de danos pessoais. Madison não estava em lugar nenhum. Ele se aproximou lentamente, como alguém se aproximando de um animal selvagem. Jade Cole, olhe você. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Feliz? Estou. Ele olhou para sua bebida, girando o gelo. Agora eu entendo o que eu fiz, como eu tratei você. Eu entendo. Eu poderia ter sido cruel, poderia ter torcido a faca, lembrado de cada humilhação, de cada traição. Em vez disso, eu disse simplesmente: compreender e vivenciar são educações diferentes. Ele assentiu, começou a se afastar e depois se virou. A empresa que você fundou, igualdade significa tudo. É um bom trabalho. Sim, concordei. É sim. Victoria apareceu ao meu lado enquanto Cole desaparecia na multidão. Eles estão prestes a anunciar o Prêmio de Impacto Comunitário, disse ela, me guiando em direção ao palco. A Fundação Patton tem orgulho de entregar o Prêmio de Impacto Comunitário deste ano para Jade Matthews, disse a locutora, usando meu nome de solteira, que eu havia reivindicado para o trabalho dela com a Equalmins Everything, oferecendo consultoria pro bono sobre abuso financeiro para mulheres necessitadas. Fiquei no pódio, observando o mar de rostos, alguns amigáveis, outros curiosos, alguns calculando o valor de seus próprios casamentos. Victoria estava na primeira fila e, quando sorriu para mim, pronunciou uma única palavra.
Filha. Abuso financeiro nem sempre parece controle, eu disse ao microfone. Às vezes parece igualdade. Às vezes é disfarçado de justiça. Às vezes vem com uma planilha e um contrato plastificado. Mas abuso é abuso. Seja calculado em dólares ou aplicado em contusões, a sala ficou em silêncio. Igualdade significa tudo, continuei. Não divisão igualitária, mas valor igual, respeito igual, parceria igualitária. É isso que ajudamos as mulheres a encontrar. Não apenas a liberdade financeira, mas a compreensão de que merecem amor e respeito, não um ou outro. Os aplausos foram genuínos, calorosos, reais. Enquanto eu voltava para minha mesa, com o prêmio na mão, me vi de relance no espelho do salão. A mulher que me olhava não era a mesma que havia assinado aquele contrato com a caneta cara do Cole. Ela não era quem fazia o café dele todas as manhãs há 8 anos. Ela era alguém completamente nova, alguém que aprenderá que a melhor vingança não é destruir outra pessoa. É construir algo melhor a partir das cinzas que deixaram para trás. Meu telefone vibrou. Outra consulta pelo meu site. Outra mulher precisando de ajuda. Mais uma chance de transformar o pesadelo 50-50 de alguém em um novo começo. Sorri, pensando em Cole em seu pequeno apartamento, provavelmente comendo comida pronta em embalagens, finalmente experimentando a autossuficiência que ele pregava. Eu estava experimentando algo melhor. Liberdade. Se essa história de vingança calculada te deixou grudado na tela, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Jade cobrou $12 de vitória pelo serviço de chá, observando a mãe de Cole contar o troco exato com dedos trêmulos. Qual foi o seu momento favorito de doce vingança? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias cativantes como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.